Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui para apresentar a vocês o livro A Libertação da Vontade. É um livro de Norberto Kepp, um livro terapêutico e de grande importância para a ajuda do retorno de todos nós para uma conduta sã. Eu sou a professora Gislaine Maria Lira, eu sou psicanalista pela CITA, trabalho com crianças, adolescentes e adultos, tá? Sou pós-graduada em gestão de conflitos e espero ser a professora de vocês nesse nosso próximo curso de gestão de conflitos. A Libertação da Vontade. Este livro tem o nome de A Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Aqui, nessa citação de Kepp da página 3 desse livro, já aparece a conduta invertida, onde a pessoa se apega mais ao narcisismo e à megalomania, quer ser um novo Deus. A vontade é a maior inimiga do homem. Nessa citação da página 11, Dr. Kepp fala o seguinte: sempre desejei escrever um livro só sobre a vontade, desde que ela me parece o problema fundamental da humanidade, dando a impressão de que se ela for realizada, seremos felizes. Caso contrário, a vida transcorrerá dentro de um grande sofrimento. Se os nossos desejos fossem bons, tudo bem. Mas como sempre nos voltamos para o mal, evidentemente o uso da vontade invariavelmente nos leva para todos os problemas da existência. Posso até dizer que através da dita cuja podemos destruir o próprio planeta, a civilização. Então, a vontade é a grande inimiga do homem. Como nossa vontade é invertida, arranjamos através dela grandes dificuldades para as nossas vidas. Sendo assim, não deveríamos acreditar no próprio querer, pois usamos nossa vontade para atrapalhar a vida. Na atitude voluntariosa, a pessoa irá viver de acordo com as ideias e não conforme a realidade. Então agora eu quero convidá-los a assistir um pequeno trecho do programa O Homem Universal de Norberto Kepp, onde ele fala da vontade. Ele é a doutora Cláudia, tá? Então, muitas pessoas têm a ideia de que a vontade é o elemento, assim, fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa. E eu diria que isso precisa ser muito questionado. Vejam esta frase. Querer é poder? Resposta: só se a vontade estiver de acordo com a natureza, boa, bela e verdadeira. Então, esse é um conceito trazido pelas descobertas de Norberto Kepp para o campo da psicologia e da psicopatologia. Porque a vontade, ela pode e é muito mais frequentemente usada no sentido da pessoa se tornar mais doente, mais neurótica e às vezes até psicótica. Ao contrário do que se imagina, um indivíduo neurótico ou psicótico não está numa situação que falta vontade. Ele é muito voluntarioso. E porque a sua vontade é muito contra a realidade e a ética, então ele entra em choque consigo mesmo e entra em choque com o ambiente que ele vive. Na França nós tínhamos um jornal, né, Cláudia, que influenciava muito a Sorbonne, lá a universidade em Paris. O jornalzinho tinha o nome de Savoir, c'est pouvoir, né? Isso, saber é poder. Saber é poder. Porque se a pessoa
coloca, vamos dizer, no fator da vontade o que é certo, então é um poder. Mas se é uma vontade assim doentia, então não há poder nisso. Vejam um quadro que eu fiz sobre isso. A vontade. Realizar a própria vontade é aceitar o mal. Por quê, né? Veja em segundo lugar. A vontade do homem está invertida por causa da sua inveja. Então, se o ser humano tivesse uma vontade original, né? Como foi, assim, criada no início da civilização, ele não erraria. Mas depois, como ele colocou a inveja, né? A soberba, a ira, a vingança, todos os elementos negativos, então a vontade sendo invertida agora, principalmente por causa da inveja, a vontade se tornou um elemento negativo para a vida do ser humano. Então é por isso que fala, cada cabeça uma sentença. Mas se for uma cabeça boa, tem uma sentença boa, mas a maior parte não tem a cabeça totalmente boa, né? Então não podem ter sentenças boas. Veja em terceiro lugar. Inverteu a etiologia da neurose, colocando o instinto como doença. E Kant, né? Veja o quarto. Immanuel Kant diz que o homem quer ser livre para fazer o mal. Então, veja que foi uma discussão muito grande na Europa sobre a questão do instinto. Então, na psicanálise se estudou muito essa questão. Por que o indivíduo ficaria doente? Porque ele teria instintos de vingança, instintos de raiva, instinto disso, instinto daquilo. Mas não é bem a questão de instinto, porque se o instinto foi criado, né, também seria perfeito. Tudo aquilo que existe por si é bom. Então, só aquilo que não existe por si, que é uma deturpação, negação, omissão, é que é patológico. Então, a questão se pôs da seguinte maneira: o que é doentio, né, é um instinto deturpado, então é mais uma pulsão, Trieb, que fala em alemão. Trieb é a questão assim da vontade. Se o indivíduo gosta daquilo que é bom, ele tem uma vontade, uma pulsão boa. Se ele gosta do que é ruim, ele tem uma pulsão má. Então, é nessa palavra, né, que mostra que pela natureza o indivíduo é bom, mas pela vontade ele é mau. E veja em quinto lugar. Se o indivíduo for muito doente, tudo o que fizer será errôneo. O livro tem o nome A Libertação da Vontade e não Deixar a Vontade Livre. Então notem que se o indivíduo ele pensa de um modo errôneo, é bom que ele tome consciência disso. Então o nosso trabalho não é para se contrapor, né, à conduta do ser humano, porque uma verdade é que ele tem, vamos dizer, liberdade para pensar o que quiser. Mas ele tem que ver, né, se o que ele pensa é algo que ajuda, que dá saúde para ele, ou se o que ele pensa e também o que ele sente é algo que dá doença. Porque a doença não vem do interior físico do ser humano. A doença vem do pensamento e vem do sentimento da pessoa. Então, aqui é importante a gente ressaltar que quando nós falamos a libertação da vontade, é a libertação pela eliminação da vontade e não pelo seu uso desbragado, porque não é isso que a maioria pensa, que nós pensamos, que a gente vai ser livre quando estiver utilizando nossa vontade, fazendo o que tem vontade. Não é assim que nós educamos nossas crianças para fazer as vontades. A gente pergunta o tempo todo para as crianças: o que você quer? O que você quer? Então a vontade fica em primeiro plano, sem considerarmos que essa vontade é invertida. E sendo invertida, nós vamos querer algo prejudicial, ilusório, e não algo útil que nos desenvolva e ligado à realidade, né? Então parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio,
significando a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Então, nós temos que prestar muita atenção para perceber como nós trocamos essa vida ilusória de se sentir grande, trocamos a verdadeira existência por isso, uma existência fictícia, alienada ou idealizada. Isso não quer dizer que seja para termos indiferença pela vida, mas na medida que nossa vontade está invertida, nós devemos anulá-la. Se a gente tem uma vontade contra nós próprios, nós devemos anulá-la. Aqui, esse livro é dividido em 3 partes, como a maioria dos livros do Dr. Kepp. Então, na primeira parte, fala sobre a emoção, que se refere ao campo dos sentimentos e ao mundo das neuroses humanas e sociais. A segunda, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, sendo uma outra forma de enfermidade psicossocial. Já a terceira mostra o mundo autêntico, resultado de 2 elementos verdadeiros para formarmos a realidade. Como está mostrando no slide, primeira parte, o mundo irreal da alienação, a própria emoção, que seria esse voluntarismo, e a patologia do sentimento, aquela pessoa que vive mais a sua emoção. E Freud considerava essa parte da histeria, e nós, mulheres, temos muito essa tendência de ficar com essa patologia da emoção. E daí a segunda parte é a patologia do mundo da idealização, do racionalismo. Também é um voluntarismo, é 2 lados de uma mesma moeda. Tanto no mundo das emoções quanto no mundo do racionalismo, a pessoa está seguindo a sua vontade invertida. Então, aí nós temos a patologia do intelecto. E, finalmente, na terceira parte, Dr. Kepp apresenta o mundo real, trino, que seria o trilógico, a realidade, é o equilíbrio e a ética. Seria a junção desses, da primeira e segunda parte, a emoção verdadeira, que é o amor, com o verdadeiro intelecto, que é o raciocínio real, né? Dando essa terceira parte. Então, agora, o que devemos fazer, né? O que mais é prazeroso fazer é a mesma coisa que você deveria fazer? Isso é uma pergunta para vocês. Então, podem até fazer uma lista. O que eu gosto de fazer e o que eu preciso fazer. Nesse exercício, podemos fazer uma lista do que gostamos e outra do que precisamos fazer. Normalmente, nós gostamos do quê? De passear, de viver na praia, de comer guloseimas, de dormir até tarde. E o que a gente precisa fazer? Trabalhar, acordar cedo, né? Comer comida saudável. Normalmente, se a gente pensar, isso nós precisamos de um esforço para fazer o que é necessário, porque normalmente não é o que a nossa vontade está querendo, não é o que a gente faria espontaneamente. Então, por isso que nós temos que perceber essa nossa vontade invertida que temos. Então, se compararmos essas 2 listas, vamos ver a nossa inversão, pois tudo o que queremos não é o que mais irá nos ajudar. Outra forma é vermos quantas ideias invertidas nós carregamos. Por exemplo, pensar que o amor faz sofrer. Se nós pensamos que o amor faz sofrer,
nós vamos ser contra o amor. O homem bom é bobo. Então, a gente não vai querer se aproximar de alguém bondoso, sem perceber. Por exemplo, o malandro é charmoso. A criança mais bagunceira, mais agitada, é o mais popular da escola. Então, nós vemos, por exemplo, quantas mulheres não se atraem por homens malandros e depois vão viver grande sofrimento. É importante nós pensarmos que o que é bom e verdadeiro para nós não é mais espontâneo em nós. Para fazermos aquilo que nós precisamos nos sacrificar, porque pela inversão não é o que a gente gostaria de fazer. Então, é o sacro ofício. Nós precisamos nos sacrificar para acordar cedo, para trabalhar. Nós precisamos nos sacrificar para falar uma palavra verdadeira, para aguentar uma frustração. Então, tudo isso é o que vai nos trazer alegria, desenvolvimento, mas que não está na nossa primeira vontade. Então, esse livro vai nos ensinar a como perceber isso e controlar. E, no fim, se a pessoa consegue se esforçar, ela começa a gostar de fazer o que precisa e não aquilo que ela precisa, e o que ela gosta vai ficar mais próximo. Então, ela não vai ter tanto trabalho, certo? Então, na página 5, o Dr. Kepp fala o seguinte: este trabalho tem a finalidade de estudar a etiologia das neuroses para compreendê-la e dela tratar, bem como a maneira de seguir o caminho da realidade, que é o trino. Já que tudo é formado por dois aspectos, que se forem certos, redundarão em um equilíbrio perfeito, mas se forem baseados em um desses elementos patológicos, emoção ou raciocínio, aparecerão as doenças individuais e sociais que perturbam a existência. Então, aqui ele está falando que é a conclusão desse livro e ele dá esse norte, esse caminho para nós, dizendo que se nós usarmos a emoção, que o sentimento verdadeiro é o amor, quando nós vamos para a emoção, já tem uma deturpação desse amor. Então, nós devemos utilizar o amor, o verdadeiro afeto, junto com o verdadeiro raciocínio. Se esses dois estiverem unidos, se eu estiver raciocinando e realmente numa atitude amorosa, isso é que vai me dar o caminho da realidade. Eu vou viver a verdadeira realidade, que é o nosso equilíbrio. Então, esse livro faz parte do curso de gestão de conflitos. E é uma das muitas aulas que nós vamos dar para vocês, muitas delas baseadas nos livros de Kepp, que são livros terapêuticos, e que ajuda nesse trabalho de gerir conflitos, tá? Então, nós esperamos vocês para podermos nos aprofundar em nosso autoconhecimento. Aí eu queria também aproveitar e convidá-los para a Semana do Autoconhecimento. É entre 10 e 14 de junho de 2024. E tem mais uma surpresa. Quem se inscrever pelo link que está na descrição dessa live vai ganhar o livro O Homem Interior. Então, agora, nós, nesse curso, nessa semana, de autoconhecimento, nós teremos aulas online, gratuitas, com os professores do curso de gestão de conflitos. Então, na descrição, nós vamos ter o link tanto para a inscrição do curso Gestão de Conflitos, como esse
do autoconhecimento, que já vai abrir aí uma porta para esse outro curso, tá bom? Então, bem-vindos, agradeço a atenção e até uma próxima.